Daremos início à exposição de responsabilidade social, Grupo Fiat do Brasil, programa Árvore da Vida. O Árvore da Vida é o programa de relacionamento com a comunidade da Fiat Automóveis no Jardim Teresópolis, região vizinha à fábrica no município de Betim. O Jardim Teresópolis é uma área estigmatizada pela violência e que apresenta importantes vulnerabilidades sociais. O projeto promove a inclusão social de crianças e adolescentes através de ações socioeducativas, capacitação profissional e fortalecimento da comunidade através da articulação dos atores sociais em rede. Para apresentar o programa Árvore da Vida, convidamos a analista de comunicação corporativa, Luciana Costa. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o IDESF pelo convite, também o Instituto Minas pela Paz, em que a Fiat, através do Dr. Bellini, é representada, e agradecer também as duas ONGs que são parceiras da Fiat no desenvolvimento desse projeto, que é a ABS e a CDM, que estão aqui também presentes hoje no seminário. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse programa de relacionamento da comunidade da Fiat, com a comunidade do Jardim Teresópolis, e eu tive o privilégio de ouvir a apresentação anterior, que falava muito da necessidade de convergência entre essas ações de repressão e prevenção. O doutor Nível destacou muito isso. Então, eu acho que é um privilégio a gente estar aqui num seminário sobre segurança pública para poder discutir um pouquinho sobre ações primárias de prevenção à violência, que o projeto ele se presta, ele tem como finalidade essas questões. Bom, só para vocês entenderem um pouquinho, porque eu acho que o microfone está um pouquinho baixo. O porquê da Fiat fazer esse perfil de investimento, a fábrica ela foi instalada no Brasil em 1976, que é um período até anterior à nossa Constituição Cidadã de 88. E, nesse período, o papel social das empresas era muito entendido pelo aspecto econômico, que era gerar lucro e gerar emprego. Ao longo das décadas de 80 e décadas de 90, esse conceito de desenvolvimento social, por que a empresa investir, como participar do desenvolvimento social, ele foi evoluindo. Então, principalmente no final da década de 90, a gente já vê várias teorias sobre responsabilidade social corporativa bem mais consistentes, e atribuindo à empresa também um papel no desenvolvimento social, não só no desenvolvimento econômico, mas a empresa também como parte da sociedade. Obrigada. Como parte da sociedade, com um papel também que ela tem e pode contribuir para esse desenvolvimento social. Então, no final da década de 90, início dos anos 2000, a gente começa a reconhecer e conhecer diversos programas de empresas atuando em comunidades. A Fiat, nesse período, ela começou a organizar de uma forma mais aprofundada e direcionada às ações que ela já fazia, se antes eram ações mais assistencialistas, de doações pontuais, seja de recursos financeiros ou itens, a partir de 1997, essas ações já foram feitas de forma um pouco mais organizada, através de alguns programas. E, em 2004, foi constituído, a partir do amadurecimento dessa experiência, a gente reuniu essas ações e foi desenvolvido o programa Árvore da Vida e o Esportista Cidadão, que mais para frente o Árvore da Vida Jardim Teresópolis é o programa que a gente vai detalhar hoje. Em 2008 e até os dias de hoje, essas teorias relacionadas à responsabilidade social corporativa, elas ainda tomaram outro corpo, que as discussões hoje passam pela questão da sustentabilidade, que ela é ainda mais transversal. Então, não se discute apenas o desenvolvimento econômico ou social, mas a questão do meio ambiente, e outros aspectos relacionados, desde a forma como a empresa se relaciona com o próprio empregado, até as questões econômicas e as questões sociais. Ali é só alguns exemplos. A Fiat está no Dow Jones Sustainability Index, que é da Bolsa de Nova York. A gente
publica o nosso relatório de relacionamento de sustentabilidade pelo modelo do GRI, que é uma outra ferramenta importante. E para o município de Betim, a gente, desde 2010, desenvolve o Nossa Betim, que é uma discussão sobre cidade sustentável, né, que é uma outra plataforma de investimento social também, mas a gente não vai ter tempo de conversar sobre ela hoje. Bom, então, o Árvore da Vida. Além do Árvore da Vida Jardim Teresópolis, a gente tem duas outras plataformas de atuação do projeto. Uma delas é o Capacitação Profissional, que atua no Brasil inteiro, em parceria com a rede de concessionárias da Fiat, inserindo jovens que estão em situação de vulnerabilidade social na rede de concessionárias. Então, a rede de concessionárias indica para a gente que tipo de mão de obra eles têm necessidade naquele período, oferece uma bolsa de estudo para esses jovens e depois eles são inseridos na concessionária, né? Aí, no período da bolsa, ele já tem aquela vaga garantida, entre aspas, né? Dependendo se ele conseguir concluir o curso com um aproveitamento bom. E o Árvore da Vida Parcerias, que é basicamente o apoio que a gente faz a instituições sociais, esportivas, culturais, a outros projetos que não são esses projetos próprios da Fiat no Brasil inteiro também. E a gente investe muito através das leis de incentivo à cultura, a lei do esporte, fundo da infância. Bom, aqui é um pouco o cenário que a gente encontrou em 2003, né, quando a empresa realmente olhou de verdade para essa comunidade. A gente tinha, de um lado da BR 381, né, que é a nossa planta lá na Fiat, um polo reconhecido de desenvolvimento, né, um polo de recursos, sejam recursos humanos, financeiros, um polo de tecnologia e oportunidades. E, em contraponto, né, olhando para frente, assim, para o nosso vizinho, a gente encontrava um cenário, né, das 3 vilas, que hoje, atualmente, são mais ou menos 30 mil moradores só naquela região. A gente encontrava um cenário de grande desarticulação social, de muita vulnerabilidade, né, seja, né, as questões educacionais, de saúde, da própria articulação social, que é o primeiro ponto, e de baixa assistência. Também a presença de equipamentos públicos ou serviços públicos ou de outras instituições não governamentais, nesse período, não era tão presente nessa região. A gente entendeu, nesse período, que a Fiat ela precisava passar de uma postura de contribuir para a comunidade para realmente se relacionar com essa comunidade, né, que é atravessar o viaduto que nos separa e encontrar as pessoas que estavam ali na nossa frente. E aí a gente partiu do princípio que qualquer investimento que a gente fizesse ali naquele território, ele teria que ser de longo prazo, né? A gente não poderia fazer nenhum tipo de atuação, iniciar um relacionamento e 1, 2 anos a gente, né, sair da comunidade. De forma sistêmica, que ele fosse também integrado e considerasse todas, né, pelo menos grande parte da realidade que estava ali colocada, que a gente não atuasse apenas com uma questão específica, e fosse também em profundidade, que a gente enfrentasse de verdade a questão que a gente se propusesse a investir lá. Um outro ponto que foi importante para a gente foi o reconhecimento, né, de capitais existentes. As ONGs Aves e CDM, elas já trabalhavam há bastante tempo com a questão do desenvolvimento territorial. Então, a gente fez uma opção de não criar institutos e fundações específicas, né, da Fiat, apesar de que muitas empresas fazem muito bem, né, mas foi uma opção da Fiat nesse momento. Então, a gente fez parcerias com essas 2 instituições, além de, desde o início, mobilizar as empresas da região e outros atores sociais na rede Fiat de Cidadania, que está detalhado também um pouquinho mais para frente, e identificação das lideranças locais. Então, desde o início também a gente procurou, né, um grupo de moradores que eram lideranças locais e instituímos já com eles um grupo que né, até hoje existe, que é o grupo de referência. E, além disso, a gente fez um amplo diagnóstico local da realidade, para a gente entender o que aquela comunidade precisava, e não o que a gente achava que eles, né, precisavam. Esse diagnóstico foi interessante, assim, porque a metodologia utilizada, ela não partiu da questão da pobreza, né, não foi uma análise, assim, da pobreza a partir da questão econômica, né, foi utilizada a teoria do patrimônio, que fala muito da identificação de patrimônios daquela comunidade, que é saúde. Tem um slide aqui para frente que mostra.
educação, saúde, trabalho, habitat, relações familiares, capital social. Então, foram identificados e pesquisados como que estava a situação para cada um desses patrimônios naquela comunidade. Então, ela não parte de uma questão negativa, né? A gente foi para o território a partir de um olhar positivo de entender de todas essas questões que são importantes para o desenvolvimento comunitário, para um desenvolvimento social, qual que era a situação em 2004 de cada uma dessas questões. Então, esse diagnóstico trouxe para a gente vários inputs, né, em relação, vários dados em relação a cada um desses aspectos, e a gente verificou que, em relação à educação, trabalho e as relações familiares, existia uma fragilidade bem grande, assim, né? Ou porque menos instituições estavam trabalhando o tema, ou porque realmente era um ponto que era crítico para aquela comunidade na época. E aí a Fiat desenvolveu o seu programa Árvore da Vida, focando em 4 desses patrimônios, que foram a educação, o trabalho, o capital social e as relações familiares. Para cada um deles, foram desenvolvidos projetos específicos, né, para trabalhar com aquele ativo. Eles não são tratados dentro desses projetos. Então, por exemplo, dentro da educação, a gente trabalha o projeto socioeducativo, que são oficinas de canto e de percussão para jovens até 12 anos, reforço escolar, né, algumas atividades com os próprios educadores da região para reforçar também essa rede entre as escolas, mas eles não são trabalhados de forma isolada, né? Apesar da gente, para o capital social e relações familiares, ter desenvolvido um projeto específico de fortalecimento da comunidade, dentro da educação também a gente trabalha com relações familiares. Então, todos os alunos eles são acompanhados de perto pelos educadores do projeto, mas a gente tem também reuniões periódicas com as próprias famílias dos educandos para fazer um acompanhamento bem próximo, assim, né, do desempenho dele, não só escolar, mas um pouquinho para frente a gente vai ver de N aspectos da vida desse beneficiário do projeto. E, por fim, em relação ao trabalho, a gente desenvolveu um conjunto de atividades que a gente reuniu, né, no projeto de geração de trabalho e renda. Eu vou detalhar todos eles, tá? Daqui a pouquinho para vocês. Além disso, a gente também viu que esses indivíduos que estavam ali, aquela comunidade, já tinham uma série, né, uma rede de relações primárias já dadas, né, que é a família, amigos, vizinhos. Nesse período também a gente identificar que eles ativavam muito essas relações primárias. Então, assim, o vizinho era acionado para poder cuidar do filho enquanto, né, a família X estava no trabalho. Enfim, então, eles já tinham uma cultura de ativação dessa rede de relações primárias. Além disso, a gente verificou também que, na rede de relação secundária, existiam algumas instituições já na região, né? Então, instituições de atendimento, sejam públicas ou privadas, né, de caráter socioassistencial, cultural. Então, já existia minimamente algum perfil de atendimento público ali naquela comunidade. Com o tempo, a gente viu que isso cresceu, eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso também, mas nessa época já existia. Antes de eu entrar nas atividades específicas do projeto, eu vou passar um vídeo que eu acho que ele vai ilustrar bem, assim, o que eu vou falar na sequência, que são as atividades que a gente desenvolve ali. Ele é um vídeo curto, viu, de 3 minutos no máximo, mas só para vocês situarem um pouco mais. A música mais gravada de todos os tempos foi criada a partir de um sonho. A máquina de costura, a descoberta da estrutura da molécula de benzeno. Há quem diga que os anjos nos falam através dos sonhos, outros que são projeções do nosso inconsciente. Mas uma coisa é certa, são os sonhos que nos movem e transformam a vida. E é por isso que a gente mergulha de cabeça, sua a camisa, se joga, porque a gente transforma esforço em vitória. A gente contempla, pensa, a gente se emociona, porque a gente transforma um breve momento em um momento eterno. A gente aprende, se supera, cria oportunidades, porque a gente sonha, a gente transforma, se movimenta, a gente faz um futuro melhor.
que move uma empresa como a Fiat é o sonho e é também a paixão pela inovação, a paixão por realizar, por participar da construção de um país, de um mundo melhor, é exatamente contribuir com a construção do futuro. O que a gente percebe é que o sonho é para todos. O fato é que poucos têm acesso ou podem realizar esse sonho. O que a Fiat tem feito é contribuir para a realização dos sonhos de milhares de brasileiros. Temos que incentivar a capacidade do sonho. As pessoas têm que apostar no seu potencial e acreditar que mudar, que transformar é possível através do esporte, da educação, da cultura. E para isso é preciso investir nos jovens, nas crianças, para desenvolver o cidadão do futuro. Bom, esse vídeo, eu acho que ele ilustra bem, né, traz exemplos concretos assim, do trabalho que a gente está desenvolvendo lá na comunidade. O coral que se apresentou, né, ao longo de todo o vídeo é o coral dos jovens que são organizados, a gente dentro